Na quarta aula, você deve ter percebido que nós falamos sobre outros atributos das atividades para a produção do cronograma, que é o dispositivo, a ferramenta que permite controlar e planejar primeiro as atividades que serão executadas para a produção do escopo do projeto. E nós dissemos que, seguindo o princípio da metodologia do caminho crítico, que prevê um agendamento o mais rápido possível, também é viável ou interessante colocar no nosso planejamento algumas atividades o mais tarde possível. Porém, temos notícias tristes quando você faz isso com a ferramenta MS Project. Vamos tentar entender aonde está esse problema do mais tarde possível. Aqui você vê um planejamento que contém 9 atividades, sendo que 3 estão num ramo e 6 estão no outro ramo. Sendo que o segundo ramo tem um sequenciamento que coloriu as atividades de vermelho. E coloriu de vermelho porque nós ajustamos a ferramenta para isso. Porque quando nós encontramos uma folga total zero, folga total tem um significado. A folga total zero mostra que nenhuma atividade desse ramo pode ser reprogramada, reagendada ou, no futuro em execução, pode sofrer um atraso sem impactar no término do projeto. Ela define o caminho mais longo de todos os ramos e também define o caminho mais rápido de se fazer isso. Todas as atividades são do tipo o mais cedo possível. Esse é o objetivo, entregar os resultados o mais rápido possível. Porém, o ramo que está em azul é aquele ramo de produção que possui folga total diferente de zero. Ou seja, a atividade 1 pode ser reagendada, adiada, pode ser atrasada e pode até sofrer atrasos sem comprometer o resultado final, data final do projeto. A 2 também pode atrasar ou reagendar, porque leva consigo a 3. E a 3 está longe do término do projeto. Ou seja, as atividades 1, 2 e 3 têm folga total diferente de zero. Elas não representam um problema grave para a data de entrega. Ela pode representar outros problemas, mas para a data de entrega não representa. E nós verificamos que nessa ferramenta todas as atividades são o mais cedo possível. E temos as folgas livres. Aqui o Free Slack. A primeira atividade tem uma folga livre, a segunda não, a terceira sim. A primeira tem uma folga livre e eu quero entender o que é uma folga livre. Eu pedi a ajuda do Google e ele me deu qual é a diferença entre folga livre e folga total. Vamos ler. Eu valido essa informação como especialista. Folga total é a quantidade de tempo que uma atividade pode ser reprogramada, ou pode ser adiada, ou eventualmente pode sofrer atraso sem alterar, impactar a data de término do projeto. Então essa explicação está simples, mas eu valido essa explicação. Folga livre é a quantidade de tempo que uma atividade pode atrasar, ser reprogramada, ser adiada, sem arrastar, atrapalhar as atividades sucessoras. Então, quando eu olho aqui, eu posso adiar, atrasar, reprogramar 416 horas sem impactar a atividade sucessora. As atividades do caminho crítico, que não tem folga total nenhuma, também não tem folga livre. Elas estão praticamente sequenciadas sem respiro. Então, eu vou mostrar que esse planejamento pode ser feito em outra ferramenta.
Essa ferramenta é o Primavera Risk, que é o Primavera, e que tem um mecanismo de cálculo. E todas são o mais cedo possível. Que nós combinamos assim, o CPM busca essa brevidade. E nós vemos aqui que folga, aqui do lado direito, folga livre e folga total. E verificamos o caminho crítico com folga total 0, folga livre 0, e verificamos aqui em dias as folgas livres que nem nós tínhamos na ferramenta MS Project, objeto do nosso estudo. Vamos ver mais uma ferramenta. Essa ferramenta aqui é o Spider Project, não é o MS Project, é o Spider Project. E ele também tem o mais cedo possível, e ele também tem o campo folga livre, esses dois têm, que nem os nossos, e temos a folga total, e não temos nada no caminho crítico, livre ou total. Observa que eu mantive o padrão de cores vermelho e azul. Isso vale também para o Primavera, vermelho e azul. Eu mantive o padrão de cores igual ao MS Project, vermelho e azul. Agora veja o que acontece quando eu peço para que a atividade 1 seja feita o mais tarde possível. Por que eu quero fazer o mais tarde possível? Porque eu não quero que a turma desse ramo pare 416 horas para depois continuar. E depois continuar. Eu quero que ela trabalhe balanceadamente, regularmente, sem paralisação, o tempo todo. Então, para isso, eu não vou realizar o mais cedo possível. Eu vou escolher o mais tarde possível. E o mais tarde possível, a atividade vai, sem atrapalhar ninguém, vir aqui para o comecinho da atividade. Eu vou fazer primeiro na ferramenta Spider Project. Aqui é a LAP. E vou pedir para calcular. A ferramenta precisa ser calculada. E ela saiu do começo, não tem ociosidade e produzirá no ramo azul, ainda mantendo folga total, queimando aqui a folga livre. Vou fazer a mesma coisa no software do Primavera. Eu vou dizer que aqui é o mais tarde possível. Eu preciso calcular também. O cálculo acontece e depois que eu planejo, a atividade queima toda a sua folga livre e se acomoda na linha de produção, porque as outras continuam na sua programação o mais cedo possível. Agora eu vou fazer isso na ferramenta MS Project. Vou colocar ela o mais tarde possível. Observa que ela queimou toda a sua folga total. Ela reprogramou 2 e 3 e levou todos para o fim do projeto. Não era isso que eu queria. Eu queria que ela obedecesse à regra do CPM. Quando você coloca o mais tarde possível, ela queima a folga livre e se acomoda antes da sua sucessora mais próxima. E aqui, ela se acomodou, mas também empurrou todo mundo para frente. O que isso significa? Como você poderia resolver essa falha no algoritmo do MS Project? A solução encontrada até o momento, ela é uma solução técnica, porém instável. Você pode localizar que a atividade sucessora, a primeira atividade sucessora da atividade 1 é a atividade 2. Você copia o início da atividade 2 e cola como fim, de forma especial, como se fosse um link dinâmico da atividade 1. Dessa maneira, continuam com a folga. Nesse caso, a folga livre da atividade 1 desaparece e respeita todos os trabalhos das atividades desse ramo,
Se por acaso alguma coisa for reprogramada aqui, ou ela leva a rede dependente para frente, e a atividade 1 por força do link dinâmico também. Eu vou fazer mais uma vez uma alteração, e o link dinâmico leva a atividade. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, voltei à situação normal, sem links dinâmicos. Esse tipo de ajuste por falha do algoritmo do programa de agendamento das atividades para gerenciamento de projetos não é necessário, por exemplo, nem no Primavera, nem no Spider Project, nem no Astra Power Project, nem no Safran, nem em outras ferramentas de gestão.